Olá pessoal, estamos aqui para um tempo de compartilhar daquilo que Deus tem direcionado as nossas vidas. Meu nome é Alain, sou pastor do Ministério de Montes Claros e com alegria estamos aqui com vocês. E eu sou a pastora Cíntia e estamos nesse projeto de Deus há 21 anos, juntamente com os nossos filhos, Raquel, Suzana e Juan, que têm entendido esse chamado do Senhor para a nossa família. Bem, desde muito tempo nós caminhamos ministerialmente com essa sensação de romper com as barreiras religiosas e canalizar uma vida congregacional como uma família. E nisso nós seguimos cumprindo o propósito do Senhor, seguindo o direcionamento daquilo que o Espírito Santo tem nos ensinado para essa caminhada, cumprindo este propósito, como disse anteriormente, né, meu bem? Isso, e caminhando muitos anos trabalhando com jovens, Deus ele nos tem, à medida da nossa caminhada, trazendo revelações acerca do que Ele queria para o nosso futuro. Tudo que Ele queria acerca de destino para as nossas vidas e para esse tempo como igreja em Montes Claros, e não só em Montes Claros, mas como referência para aquilo que Deus tem para o fim dos tempos. E dentro disso, a questão da unidade sempre foi algo que a gente trabalhou, levando jovens para dentro das nossas próprias casas, para o nosso relacionamento, para a nossa vivência, viajando com jovens para congressos, para eventos, para formação, para treinamentos. Então, assim, a questão do ser é algo que vem nascendo de uma forma orgânica dentro da igreja. E nesse processo orgânico, nós estamos caminhando para um aperfeiçoamento. Nós não somos perfeitamente mas pelo sangue de Jesus, nós já somos E dentro desse sangue de Jesus, dentro dessa proposta como igreja, remida e lavada por esse sangue, nós caminhamos no aperfeiçoamento em sermos Quando nós começamos nosso relacionamento, conversando sobre os projetos, propósitos, eu lembro uma das coisas que você me disse foi a respeito se eu estava disposta a viajar, a mudar de cidade, porque você tinha um chamado. E jovem, bem antes de pensar em casamento, Deus já havia me falado que eu iria casar com alguém de ministério. Então foi assim a nossa caminhada. Nosso relacionamento foi iniciado falando sobre o chamado do Senhor para as nossas vidas, para aquilo que Deus tinha para nós. E isso de fato aconteceu. E é interessante que nós nos conhecemos, nos casamos e lá no Rio de Janeiro nós começamos esse projeto com os jovens, né? Até voltar para Montes Claros depois de quase 5 anos no Rio de Janeiro. E hoje a gente vê frutos disso, é muito bom ver isso na presença do Senhor. É muito bom lembrar desses momentos porque até então eu caminhava dentro de um propósito de Deus ministerial. A Cíntia caminhava no propósito de Deus e ministerial para a vida dela, mas por que o Rio de Janeiro é tão marcante? Porque a partir que nós casamos, a partir do nosso casamento, nós fomos morar no Rio de Janeiro. Foi assim, nós casamos, no outro dia nós fomos para o Rio de Janeiro para seguir uma vida agora não mais individual, mas como um só corpo. E nesse projeto, o nosso ministério começou a se canalizar como um só ministério dentro do mesmo propósito. E nós fomos num congresso em que Deus falou conosco no meio da multidão. Nós estávamos no fundo ali daquela conferência e a Gisele Matos, ela está com o Senhor hoje. Ela chamou a gente, ela pediu para subir os líderes e os pastores e nós ficamos lá porque ainda não tínhamos sido consagrados a pastores. E ela trouxe uma palavra para nós que ela nos via num lugar seco, num lugar deserto, que tinha multidão de pessoas para serem cuidadas. E naquele momento nós lembramos que nessa conversa de namoro o Alain falava, e mesmo morando no Rio de Janeiro, que ele tinha um amor, uma paixão pelo norte de Minas. Ela não sabia dizer naquele momento aquela terra seca se era o Nordeste, ela não conseguia interpretar isso. Mas no nosso coração nós sabíamos que tínhamos chamado. Não sei até onde Deus vai nos levar, mas esse momento assim foi algo de confirmação para o Senhor, para nossas vidas.
De um dado momento, o nosso ministério ele começou a ser impactado com algumas palavras de Deus. E uma delas, que é muito marcante, dentre tantas que direcionava para um novo tempo, ela se baseava num texto de Isaías, onde Deus fala: eis que faço coisas novas. E nesse fazer coisas novas, Deus ele vem de uma forma muito espontânea no Espírito, movendo dentro da congregação e desenvolvendo essa identidade e buscando por essa identidade ser um. Nesse meio tempo, algumas outras coisas vêm se movendo acerca de uma unidade não somente familiar, como nós já falamos, mas de uma unidade também congregacional e, além disso, uma unidade que envolve as congregações, as igrejas locais e região, no propósito de consolidar uma coalizão apostólica na nossa região, onde nós estamos nos posicionando como um papel muito importante nesse processo. Dentro disso, o Ministério ele surge como um marco nas nossas histórias. Mediante isso, eu tenho dito que nós tocamos o Senhor Jesus para tocar pessoas. Então, nisso nós entendemos de cumprir esse propósito, porque somos um corpo e assim como a mão, eu costumo dizer, a mão ela coça a minha cabeça precisa da minha mão. Então assim nós vamos construindo, cumprindo esse propósito do Senhor de unidade, de crescimento, de rompimento para o reino de Deus, porque a família do Senhor ela é grande. Dentro disso nós estamos, Deus tem proposto uma visão para nós. Essa visão é uma visão de conduzirmos pessoas, de sermos um como igreja do Senhor sobre a terra. E dentro dessa nossa visão, nós temos uma missão, que é conduzir as pessoas pela pregação do Evangelho a compor ao crescimento desse a edificação dessa unidade de forma perfeita e de forma inclusiva, fazendo e promovendo a unidade não só local, mas regional. Além disso, nos pautamos em alguns valores, que é o amor acima de todas as coisas, a humildade, os 5 ministérios como ferramenta para a edificação do corpo, e considerando que o Evangelho de Cristo é uma ferramenta de transformação. Dessa forma, uma postura de respeito às autoridades que nos representam ou em qualquer instância e trazem um reflexo da autoridade de Deus sobre a terra. Eu costumo até falar quando eu encontro com as mulheres que a gente está lavando uma roupa, às vezes uma mão machuca a outra, a unha arranha, mas a própria mão que arranhou vai lá e, ai, doeu, machucou, vai lá alisar. Né? Então, nós precisamos entender isso como corpo, com as diferenças, temos que saber lidar com ela e assim nós vamos cumprindo esse propósito no amor do Senhor e buscar ter o coração como o do Senhor, buscar ser semelhante ao Senhor, que é uma caminhada, é um processo. E você vê Jesus com os discípulos, cada um com suas diferenças, e ele cumpriu o seu propósito, deixou um ensinamento, e os discípulos foram multiplicadores desse amor que é o Evangelho. Dessa forma, nós temos uma máxima que nos resume: um só Deus, um só corpo e um só Espírito. E assim, nós somos um. E assim bem ajustados, totalmente ligados.